Espero que sim. Hoje nós estamos incumbidos de fazer mais uma preleção, essas preleções que acontecem no final do ano, que muito nos engrandece. E mais uma vez o SEMI me convida para fazer essa preleção e eu me sinto muito agradecido e honrado. Inicialmente nós vamos fazer a nossa preparação, como sempre, nossa elevação. Então, para aqueles que se sentirem à vontade, vamos então fechando os olhos, buscando estar mais tranquilos e serenos. Estamos aqui reunidos para ouvir um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, vindos de Deus, o nosso Pai. E nesse momento nós cumprimentamos o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, que desde o início desta vida, desta jornada que vivemos, está sempre do nosso lado, nos amparando, nos orientando. Quando nós caímos, Ele estende as mãos e nos ajuda a levantar, para que possamos ter a força para continuar na estrada que Jesus fez para nós até o Pai Criador. E a Ele nós agradecemos. Agradecemos também e cumprimentamos nossa Mãe Celeste, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que nos recebe em seus braços, nos cobre com seu manto de luz azul, esse manto calmante, que vai nos asserenando, vai nos deixando mais próximos da boa nova do Mestre Jesus. E finalmente, de mãos dadas a Maria, nós vamos ao encontro de Jesus, nosso Mestre Divino. E diante de Jesus, nós agradecemos o seu Evangelho de luz e de amor, os seus exemplos e ensinamentos, que há mais de 2000 anos estão conosco. Vida após vida, vamos buscando colocar um pouquinho desses ensinamentos dentro de nós, vamos sedimentando a mensagem da Boa Nova de Jesus em nossos corações. Agradecemos ao Mestre e pedimos mais uma vez: sê conosco, Mestre, e nos deixe diante de Deus, o nosso Pai. E assim sendo, nos elevamos até Deus, o nosso Pai. Ajoelhados espiritualmente, agradecemos ao Pai Criador por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que um dia seremos, e reverenciamos ao Pai coração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos e protege-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. E assim podemos abrir os olhos para aqueles que fecharam. Novamente, agradecendo a oportunidade de estar aqui, cumprimentando a todos nessas festividades de fim de ano. E hoje nós temos o tema, continuando o projeto Fonte Viva, que traz toda semana um tema de modo online. Esse tema está na lição 100 deste livro, Fonte Viva. A lição 100 que se trata dos ausentes. E às vezes nos pegamos nos perguntando quem são os ausentes na nossa vida. Alguém que se foi, alguns que não nos ligam mais. Mas será que nós mesmos é que não somos os ausentes da nossa vida? Então, esta lição começa com uma pequena passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Ora, Tomé, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio.
E Tomé não estava. Tanto que depois ele ficou descontente. Puxa, eu não vi o mestre, mas como assim? Eu quero provas. Eu quero provas. E é isso que a gente pede o tempo todo. Provas a Deus. Às vezes da sua existência, às vezes dos milagres de Jesus. E nesse momento, Tomé passa a ser esse símbolo de reclamação, esse símbolo de descontentamento, esse símbolo de só acredito vendo. E isso está no ideário popular. Muitas coisas a gente só acredita vendo. Esquece de colocar a fé pura, além do simplesmente ver. Quantas coisas não surgem das nossas próprias ideais, das nossas próprias ideias, perdão, e nós concretizamos porque a gente teve primeiro uma vontade de fazer, primeiro uma idealização daquela vontade e aquela fé, aquele sonho nos transportou para a realização. E Tomé queria provas. E depois Jesus, mais à frente, encontra Tomé também. Ele diz: toque minhas mãos, veja as feridas. Agora você acredita? Tomé precisou. Muitos de nós precisam. Muitos de nós. E é da mesma forma, a gente vê isso quando a gente se matricula em alguma coisa que a gente quer aprender de novo, quando se matricula, ou nossos pais nos matriculam na escola, nós não ligamos para aquilo, estamos sempre também descontentes, descompromissados, atendemos os apelos da nossa preguiça, não estudamos, não perseveramos, e aí nós recebemos a reprovação do final do ano. E reclamamos ainda. Mas por quê? Eu estava aqui. Será que estava? E as ausências? A gente entra numa faculdade, muitas vezes com um grande esforço, e depois esquece de que aquilo é só o começo. A gente entra numa seara sintonizada com a luz do Mestre Jesus, com sua boa nova, como é o Espiritismo, por exemplo. Só que a gente não avança. Por que nós não avançamos? Porque a gente quer soluções imediatas, como Tomé queria. Queremos provas. Eu preciso de coisas, eu preciso de realizações na minha vida. E a gente não busca entender, não busca sedimentar no nosso coração a dádiva daquele momento que a gente teve, aquela oportunidade que a gente teve. Seja entrando numa faculdade, seja entrando numa empresa que a gente entrou e depois que entrou não se dedica mais. Seja entrando numa família que nos deu a oportunidade de estar ali convivendo. Muitas vezes a gente não observa essas dádivas, nem agradece, mas quer as resoluções imediatas. A gente muitas vezes é exigente com o mundo, né? Fica questionando, ou vê muito questionamento da existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Olha a humanidade como está. As guerras, os desacordos, a fome, a miséria, as doenças, esses cataclismas naturais que acontecem. Onde está Deus diante disso tudo? Deus está em cada um de nós. Algumas das coisas não controlamos, como catástrofes naturais, por exemplo. As outras coisas controlamos. O que controlamos? Dentro de nós mesmos. A nossa fé, o nosso amor em tudo que nós fazemos, a nossa perseverança quando entramos, por exemplo, numa escola de aprendiz do Evangelho,
a oportunidade de nos conhecermos, nos reconhecermos e nos autoconhecermos com todas as ferramentas que ela nos dispõe a, a nos ajudar a entender por que estamos aqui, qual o modo que podemos avançar e como podemos dilatar os nossos sentimentos. Como nós descobrimos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e procuramos eliminá-lo, atenuá-los, ou como nós descobrimos nossas virtudes do amor, da paz, da esperança e vamos dilatando cada vez mais esses bons sentimentos. A vida não dá saltos. Não adianta a gente querer ser um doutor se a gente não fez o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, um mestrado, um doutorado. Existem saltos. Isso para se falar de vida acadêmica. E numa escola de aprendizes do Evangelho, ou qualquer escola iniciática, o que se busca, mais que tudo, é o autoconhecimento. A vida não dá saltos, porque não adianta a gente querer estar lá na frente, com a vantagem imediata, sem saber o que fazer com ela. É quando a gente fica olhando para trás e fala, nossa, mas eu já tive tantos erros na minha vida, também já fui como Tomé, já queria respostas imediatas. E como é que eu recomeço isso? Com tantos erros que já foram. Esses erros nunca podem ser desprezados. Tomé aprendeu com os erros dele. Quando ele viu que questionou o mestre, ficou nas suas reclamações, nas suas verdades de eu só acredito vendo, nos momentos seguintes, quando a verdade escancarou para Tomé, ele foi também um discípulo atuante. Também seguiu seu caminho. Também, como 11 dos 12, foi martirizado. Então ele entendeu a proposta. E Deus nos convida a entender a proposta. Entender, mais do que tudo, que a nossa lógica, essa nossa fé raciocinada, sim, o que a gente busca aqui é a fé raciocinada, não a fé sem motivos, mas uma fé que a gente sente, trabalha com ela e move o mundo. Move sim a montanha que Jesus nos pediu para mover, mas tem que acreditar no passo a passo, no seu ausente. Houve a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, e eu só apareço na quarta aula. Estou dizendo, pode ser numa faculdade, pode ser na escola espírita, qualquer curso ou aprendizado que estejamos tendo. Você já perdeu 4 aulas, você já perdeu 5 aulas. No final do processo, os professores, aqueles que cuidam de verificar o aproveitamento, no nosso caso, estamos falando do plano superior, Jesus e seus auxiliares que cuidam do nosso aproveitamento e verificam: será que esse espírito aproveitou bem os aprendizados que passou? Ou está repetindo? Ou precisa repetir de novo? Às vezes a gente precisa repetir. A gente não acredita nas sucessivas vidas, nos preceitos da doutrina espírita, é acreditar nas reencarnações. Por isso que a gente fala aqui, sedimentando a boa nova de Jesus, vida após vida, um pouquinho de cada vez. E às vezes aquelas vidas que a gente passou e ainda não aprendeu direito, e volta para novo aprendizado. E aí aprende, aí vai à frente. Mas fazer essa fé com alegria, sem cobrança, sem martírio, transformar essa lógica do caminho reto. Tem o caminho reto sim, a gente sabe. Tomé também sabia. Titubeou no começo,
depois entendeu, seguiu em frente. E é isso que a gente tem que buscar. A gente não pode ser o discípulo ausente e depois ficar cobrando. Na nossa família também, estarmos mais presentes no nosso matrimônio, com aquela companheira ou companheiro que nós acolhemos como parceiro de vida, com os nossos filhos, estar na medida do possível, estar junto a eles, entendendo, orientando, compreendendo, aprendendo e ensinando. Porque só ensina quem realmente aprende. E aprende se ensinando cada vez mais. A gente não precisa buscar as vantagens imediatas, mas ficar contente com cada tijolo que a gente vai colocando na nossa construção. Já não sendo mais ausente, já vindo todas as aulas, seja da faculdade, seja da escola, de aprendizes, seja do nosso trabalho, aquele trabalho que a gente não gosta, mas nossa, nos deram a oportunidade de estar ali, tendo o nosso ganho. O nosso ganho, não só material, mas um ganho espiritual acima de tudo. Que a gente possa entender isso como nosso autoconhecimento. Entender isso para que a gente não seja mais o ausente, não seja ausente na família, aquele pai e mãe que precisam da nossa ajuda, a gente ser o bom filho, honrar pai e mãe, como está também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em várias mensagens que Jesus nos dá. Cuidar dos nossos filhos, porque vai haver um momento que a espiritualidade, no final daquela escola de aprimoramento que é esta vida, vai nos perguntar: o que vocês fizeram dos filhos que eu te dei? E o principal não vai ser de dinheiro, de educação. Isso é importante, muito. Mas que legado eu passei para esses filhos espiritualmente? Eu apresentei Deus a ele? Eu venho à casa espírita, eu trabalho na casa espírita, mas eu não trago meus filhos a conhecer a Deus. Eu deixo para lá, deixo no livre-arbítrio deles. Livre-arbítrio é bom, mas tem, até uma certa idade, é o pai e a mãe que conduz esse espírito a entender um pouquinho mais do que é Deus. Depois, é com ele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Senão, eles vão começar a fazer como Tomé. Vai querer provas. Mas a maior prova a gente dá onde? Cada vez que a gente leva a boa nova, a gente pede a Deus que a gente tenha amor e carinho em cada palavra, respeito e sabedoria para aqueles que não vão crer no que a gente fala, ou não vão sedimentar no coração. E, mais ainda, se a gente não puder colocar nenhuma palavra, a gente possa colocar o nosso bom exemplo. O bom exemplo vai mais que tudo. Que a gente possa ter entendido e compreendido dentro de nós, principalmente nessas épocas de Natal, de Ano Novo, onde a gente para refletir, fica mais próximo do próximo e verifica se o amor está bem sedimentado dentro do nosso coração, porque é nesse poder que a gente tem que se pegar, o poder do amor que transforma em cada ação que a gente fizer. Movimento, movimentar-se para cuidar desse corpo físico, desse corpo mental, desse corpo espiritual. A ação vem da vontade, vem do sentimento, vem do pensamento. E é isso que Deus nos pede. A fé antes de tudo. E para ser merecedor da bênção divina, a gente precisa estar trabalhando. Que Deus nos encontre sempre trabalhando. Para o nosso melhor, para o melhor do próximo. Mas lembrar que, nos amando, é que o melhor do próximo vai acontecer naturalmente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, sempre. E vamos, nesse momento,
novamente, fechando os nossos olhos, buscando dentro de nós esses bons sentimentos de amor, de fé, de esperança, de alegria, principalmente nessa época do ano, transformando esses sentimentos em vibrações, essas vibrações que vão ao encontro das fraternidades espirituais e levam as vibrações aos mais necessitados. E assim vibramos pela paz universal por todo o planeta Terra, por todos os povos e países, por todos os governantes do mundo, que a luz do Mestre Jesus os faça despertar e que eles tenham mais responsabilidades com os povos que conduzem. Vibramos por aqueles que enfrentam catástrofes naturais, enfrentam a fome, a miséria, as doenças. Vibramos pelo Brasil, nossa querida pátria do Evangelho. Uma luz dourada por todo o seu contorno geográfico passa sobre nós também, cadente, nos reenergizando, nos reabastecendo, com um novo ânimo para levantar esse país que tem na espiritualidade sua maior dádiva, sua maior estrela. Vibramos por todos os nossos familiares e amigos, principalmente por aquela pessoa com quem temos mais desavenças, possamos exercer o perdão e a reconciliação no seu devido tempo. Vibramos por todas as religiões, especialmente aquelas que estão em torno do Deus único, desse Deus de amor, de esperança, de fé. Vibramos pela doutrina espírita, vibramos pelas casas espíritas, pelos assistidos e trabalhadores, e em especial vibramos pelo SEMI, Casa Espírita Mansão da Esperança, que nos dá a oportunidade do trabalho e do aprendizado. E por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, pelo nosso fortalecimento físico, mental, espiritual e mais esse momento. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos por mais essa oportunidade. Estejam sempre com Deus, com Jesus. Assim seja.